O Colégio Gibran foi palco de um momento especial, a cerimônia de entrega das medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, um evento que celebra o esforço, a dedicação e o talento de jovens estudantes apaixonados pela matemática. Originalmente voltada para escolas públicas, a OBMEP hoje também conta com a participação de instituições privadas, ampliando ainda mais o alcance desse projeto transformador. E com muito orgulho, alguns alunos do próprio Gibran subiram ao palco para receber suas medalhas, representando não apenas a escola, mas também o compromisso com o conhecimento e a excelência acadêmica. Foi uma tarde de emoção, reconhecimento e incentivo, que reforça a importância da educação como caminho para grandes conquistas.